Graça e paz, bem-vindo ao Palavra de Elohim, eu sou o João Pedro. E bom, eu sou um nerd de N maiúsculo, então adoro estudar, ler a Bíblia, entender a palavra e tudo aquilo que eu descubro, todas as conexões que eu faço, eu adoro compartilhar, adoro deixar guardado. Então aqui está mais um episódio, 2 anos depois do último episódio lançado. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Isaías 53, leremos do versículo 1 ao 8, e de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3 ao versículo de número 7. São dois textos que a primeiro momento parecem bem distantes, parecem bem longes um do outro, mas que são dois textos que falam muito sobre Cristo, sobre nós também, sobre a nossa via dolorosa. E são dois textos que amei ler, amei estudar e entender. E por isso veio aqui trazer esse episódio. O Senhor me inspirou mais uma vez a voltar a falar disso aqui, a publicar essas coisas, para que eu também não esqueça, para que no futuro eu olhe para trás e fale: caramba, grandes coisas o Senhor fez até aqui. Ebenezer, porque até aqui me abençoou o Senhor. Bom, como de costume, não é necessário que você abra a Bíblia comigo. É aconselhável, é claro, porque aí você grava o texto junto comigo. Mas enquanto você estiver fazendo uma faxina na sua casa, arrumando as suas coisas, eu peço que você ouça com atenção aquilo que eu tenho para dizer, que é a palavra que o Senhor me inspirou. Isaías 53, versículo de número 1 ao versículo de 8, versículo número 8 vai dizer o seguinte: Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 3 ao 7. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como vós sois participantes das aflições, assim também sereis também das consolações. Para começar, eu já quero fazer uma certa pergunta. O que é necessário a gente fazer para ser condenado ao inferno? Acredito que você, e a primeira vez que eu pensei foi o seguinte: é necessário pecar. Mas a forma que a gente pensa em pecar é uma forma muito mais ativa, vamos dizer assim. Você pensa na questão de pecar quando você pensa alguma coisa que não é certa. Ou você peca fazendo alguma ação que não é certa. Então o ato de pecar normalmente está vinculado a uma ação que nós fazemos. Só que antes da gente fazer isso, já estamos condenados ao inferno. Porque a condenação sim vem por causa de um pecado, mas um pecado que vem de todo descendente de Adão. Adão, ele é o primeiro homem. Adão, ele é o representante, a autoridade de Deus na Terra. Adão, ele é o cabeça de raça, ou seja, ele representa todo ser humano, porque da cabeça você tem as emoções, da cabeça você consegue entender se um braço direito está sentindo dor, da cabeça você consegue entender se aquele corpo está feliz, se ele está triste, se ele está magoado, você consegue entender pela cabeça tudo aquilo que o corpo está sentindo, pensa, age, dor, tudo é pela cabeça. Então Adão, ele tem essa representação. Adão, ele desceu na Terra, ele foi criado com o propósito de que seja esse representante divino.
Então toda vez que Deus dizia para Adão, Adão, movimenta aquele leão da esquerda para a direita, Adão fazia. Então o pensamento em si, a autoridade em questão total vinha de Deus, mas a autoridade que tinha na terra estava sobre Adão. Então Adão ele recebia as ideias de Deus e executava. Então Adão, como cabeça, dizia braço direito, se mova da direita para a esquerda. Perna esquerda, se mova de frente para trás. E tudo isso acontecia. Só que a questão é, se o braço direito tem a ordenança de da direita para a esquerda, e se ele vai de cima para baixo? O braço direito errou. Se o braço direito erra, a culpa é da perna esquerda? Não. Se o braço direito erra, a culpa é do cabeça? Também de forma alguma. Se o braço direito erra, a culpa é do próprio braço direito. Você pode até pensar, levando em questão de liderança de grupos, se um líder ele recebe uma ordenança, ele passa para a equipe e um certo lado da equipe, um certo braço não atende, pode ser talvez uma falha do líder sim, porque ele poderia ter olhado para aquele braço, para aquele grupo e ter orientado de forma melhor. Mas de forma geral, excluindo esses acontecimentos específicos, normalmente se um braço falha, a culpa é desse próprio braço e não do cabeça. Então Adão, ele dava essas ordens, só que Adão tem um problema. Ele come do fruto proibido. E por causa de Adão, Deus vai dizer em Gênesis, maldita é a terra por causa de ti, Adão. Então, tudo antes vivia uma certa paz. Os animais não havia um sistema de predador e presa, não havia essa questão de morte. Agora, por causa de Adão, tudo que vive está condenado à morte. Por causa de Adão, nós temos Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, e por isso todos os homens pecaram. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, quando o cabeça peca, o cabeça agora ele não consegue entender as ordenanças de Deus. E por causa disso, o grupo todo agora não sabe muito bem o que fazer. O cabeça antes dizia, leão, da direita para a esquerda. Agora o cabeça não sabe o que dizer. O braço direito agora ele tá falhando, porque a cabeça não sabe mais o que responder. A perna direita não tá fazendo as coisas certas, porque o cabeça tá tudo errado. Então, por causa do pecado de Adão, o corpo todo, a humanidade toda pereceu. Por causa de Adão, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essa dinâmica de corpo, normalmente relacionada a Cristo, mas também pode ser muito bem relacionada a Adão. Só que a questão é, o pecado de Adão foi tão forte que houve uma descomunhão da humanidade intensa. Agora, braço direito não quer ser mais braço direito, quer ser perna esquerda. A descomunhão aumenta. Agora, tecido da perna esquerda quer ser perna direita. A descomunhão aumenta. Agora não é a perna direita, nem o seu tecido. Agora, a célula da perna direita quer ser olho, quer ser costas, quer ser cabelo. Cada parte do corpo cada vez mais está se contorcendo e diminuindo. Cada vez mais a humanidade, cada uma está andando pelo seu próprio caminho. Isso que acontece com a descendência de Adão. Quanto mais o tempo passa, há uma aparente afastamento de Deus muito grande. Quanto mais o tempo passa, parece que os descendentes de Caim, eles estão olhando para tudo isso e estão falando, olha, não existe esse tal de Deus, ele não é real, ele não é tão poderoso assim. Então, essa descendência acaba ignorando a existência de Deus, essa descendência acaba se afastando dos caminhos de Deus. Só que o Deus, ele é algo tremendo. E outra pergunta aqui, todas as pessoas irão conhecer a Deus? Porque esse afastamento que acontece com a descendência de Caim, basicamente faz com que quanto mais o tempo passe, mais as pessoas esqueçam que esse Deus existe. Então a pergunta é, todos vão conhecer a Deus? Todas as pessoas que viveram nessa terra vão conhecer? As pessoas que viviam na América antes dela ser descoberta pelos portugueses e outros povos, dizem que fenícios, alguns povos bárbaros ou vikings, descobriram a América também, mas que não são tão representantes históricos. Mas esse povo, antes deles, havia gente na América, haviam pessoas que andavam por aqui, havia cultura, havia muita coisa. E essas pessoas não tiveram acesso a Cristo. Será que as pessoas que estão isoladas, por exemplo, no Tibete, será que pessoas que estão tão longe de civilizações desconheceram a Deus? Então, Paulo vai fazer uma certa aplicação que eu acho muito interessante. Como é que você conhece a Deus? A gente percebe que existe um Deus quando a gente olha para a natureza.
A natureza, ela é algo muito belo, algo muito perfeito. Tudo aquilo tem o seu ciclo perfeito, que nunca pode ser atrapalhado e é impossível de se atrapalhar. Por exemplo, o ciclo da água, que é dito até em Jó, que a água ela cai como chuva, deposita em rios, lagos, em mares. Essa água vem filtrando o solo, no caso de lagos e rios. Depois ela sobe, volta a se formar lagos e rios, ou cai no oceano. Depois o sol faz com que essa água evapore e assim forma nuvens e o ciclo se repete. Então Deus ele é tão perfeito que a natureza mostra que existe um Deus. Só que tem um problema. A natureza ela é composta de terremotos, tempestades, furacões, maremotos, tudo isso. Então a natureza mostra que Deus, ele tá irado conosco. Romanos capítulo 1, versículo número 18 até o versículo 20 vai dizer: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça, porquanto o que Deus se pôde conhecer dele se manifesta, porque o Deus lo manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então a questão toda aqui é: a natureza mostra que ele existe, que ele é um Deus soberano, um Deus que é perfeito, um Deus que age de maneira inigualável. Só que ele tá irado porque a humanidade, com Adão, decidiu abandonar ele. A humanidade decidiu cada um seguir pelo seu próprio caminho. Mas outra pergunta interessante a se fazer pra gente continuar é: o advogado, como é que ele salva alguém? Como é que um juiz ele condena alguém? Ele precisa da lei. Então a natureza mostra que Deus existe e coloca no nosso coração, mostra no nosso coração que existem leis de amar ao próximo, de não condenar o próximo, de você não adulterar, não matar ninguém. Tudo isso já está naturalmente no nosso coração. Mas a humanidade, por causa do pecado, por causa de tudo que Adão fez, ela está corrompida. Então Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 28. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Fizeram-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, a questão toda aqui é que Deus deixa a lei aparecer pela natureza, mas nós transvertimos a lei de forma a transformá-la em mentira. Nós, cada um de nós estava pecando, cada um de nós estava seguindo o seu próprio caminho. Mas Deus, ele ainda decide fazer algo diferente. Ele decide, através de Moisés, colocar a lei escrita, porque a lei no nosso coração pode ser mentida, mas a lei escrita não pode ser transformada. Então, Deus faz tudo isso, mas a humanidade, por exemplo, com Moisés, ele mal desce do monte, já estão adorando o bezerro de ouro. Então Deus, ele faz algo muito diferente. Efésios, capítulo de número 2, capítulo número 2, versículo 2 ao 4. Em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, ele decide fazer algo diferente, ele decide descer na terra por mim e por você. Cada um de nós andávamos desgarrados como ovelha. Alguns se perdiam na prostituição, na bebida, no álcool. Cada um andava desgarrado. Mas ele desceu na terra por mim e por você. Essa é a diferença do cristianismo para qualquer outra religião. No cristianismo, Deus desce na terra a favor dos seus. Nas outras religiões, nós que temos que subir para atingir essas divindades. Mas aqui, Deus desce na terra de nome Emanuel. E ele desce. E no momento que ele já nasce sendo perseguido, ele tem que fugir para o Egito.
Nesse momento ele já sai do Egito, temos uma passagem de tempo cada vez mais longa, vemos ele pregando no templo, depois disso passa-se mais alguns anos, temos Cristo nascendo, crescendo, evoluindo. A primeira coisa que vemos diferente no Evangelho de João é que ele vai para uma festa em Caná da Galileia, um casamento. Lá ele já mostra pra gente muita humildade, ele já mostra que mesmo ele sendo filho de Deus, ele não quer aparecer, é que ele quer que o Pai apareça. Ele faz tudo com humildade, respeito à sua mãe, ele mesmo diz: que eu tenho contigo, mulher? Parece um tom grosso, parece um tom errado, mas no versículo seguinte a Maria diz para os funcionários que estavam lá: ei, façam tudo em que esse rapaz disser. Então, apesar de parecer um confronto que Cristo estava fazendo, ele ainda assim estava se subjugando à autoridade da sua mãe. Outra coisa que acontece é em Samaria, quando ele encontra a mulher samaritana. Ele chega de forma muito humilde, ele diz: dai-me de beber. Aquela mulher tinha uma vida completamente errada, ela era desprezada pela sociedade de Samaria. Ela ainda por cima tinha um homem que nem era marido dela, era marido de outra. Então ele chega de forma humilde, pergunta, fala com ela. Ele nos ensina também de forma educada a ser profetas na terra. Ele ainda por cima mostra quem ele é, dizendo: ei, se você soubesse quem sou eu, diria: dai-me de beber e eu te daria águas de vida eterna. Ele ainda vai chegar também em outro momento com Lázaro, Marta e Maria. Naquele momento em que Lázaro está morto, ele vai devagar chegando ao túmulo de Lázaro. Maria e Marta estão chorando, estão sofrendo. Cristo também chora, Cristo também é gente como a gente. Cristo também sente as emoções, ele também é humano como a gente, ele tem amizades como a gente. E ele diz: ei, Lázaro, saia pra fora. Nesse momento, Cristo está nos mostrando também como é ser amigo, como é amar o próximo, como amar a nós mesmos. Depois disso, também temos o caminho, a verdade e a vida, que é ele. Cristo é a representação de tudo aquilo que nós precisamos. Ele é a paz que excede todo entendimento humano. Cristo é tudo e muito mais. Só que a questão aqui é o seguinte: Cristo, ele desceu na terra. Ele tem o ministério dele acontecendo, ele adquire os 12 apóstolos que andam com ele, ele tem respeito por homens que caminham na terra, ele tem autoridade, ele tem tudo isso. Só que quanto mais próximo chega da via dolorosa, mais perdas Cristo está tendo. Até que no momento que ele chega no Getsemane, ele está lá orando e ele vai dizer: ei, meu pai, afasta esse cálice de mim, porque Cristo já estava perdendo o respeito e a autoridade que ele tinha pelos homens, pela multidão. Os amigos dele, todos eles já estavam basicamente fugidos. Tinham 3 que estavam com ele orando por 1 hora, que nem conseguiram orar, na verdade. Eles dormiam. Então Cristo estava cada vez mais sozinho. E sabendo que a via dolorosa é lugar de tratamento, via dolorosa é lugar de salvação, ele diz: pai, afasta de mim esse cálice. Ele tem 2 opções: ou ele vai para a via dolorosa, como ele fez, ou ele segue o caminho de Jonas. Jonas é um profeta galileu, assim como Cristo. Em toda a Bíblia só existem 2 profetas que vieram da Galileia, que são eles 2. Profeta galileu, ele pode até nascer em Israel, mas o ministério dele normalmente é rejeitado pelos de dentro e eles são enviados para os de fora. Jonas, ele foi enviado para Nínive, ele recebeu a ordenança de Deus para ir para Nínive. Só que Nínive é um lugar de guerra, Nínive é um lugar de morte. Todo aquele que era considerado inimigo de Nínive, que se aproximasse de Nínive, ele era morto e empalado, posto em frente à cidade ninivita. Então Jonas, quando vê essa ordenança, ele vai pro lado oposto. Jonas, ele decide pegar o alto mar, ele decide ir para a cidade de Tarsis, que alguns historiadores vão dizer que era na Espanha. Só que quando Jonas ele entra nesse barco, quando ele vai em direção ao mar, basicamente muitas fontes históricas vão dizer que esse navio que Jonas entra é um navio de marinheiros fenícios. Marinheiros fenícios eram os maiores marinheiros que existiam no planeta. Marinheiro fenício era responsável grande parte das vezes por transportar reis de outras nações através do mar. Marinheiro fenício era tão forte e tão imponente que existia uma tempestade que acontece até os dias de hoje, lá embaixo, na ponta da África do Sul, que é chamada Cabo da Boa Esperança.
Existem momentos do ano em que se forma uma tempestade. Muitas nações tentaram atravessar essa tempestade. Portugal, um dos mais famosos países de navegadores, tentam atravessar essa tempestade, mas naufragam. A ideia deles é contornar a tempestade ou esperar a tempestade acabar. Mas os marinheiros fenícios são tão violentos nessa questão que eles atravessam a tempestade de forma que ninguém consegue. Só que tem um problema. Jonas está no barco. Quando Jonas está no barco, a tempestade que antes poderia ser natural, agora é divina. Agora nem os maiores navegadores do planeta podem atravessar essa tempestade. Então o marinheiro fenício, o capitão daquele navio, vai dizer: ei, cada um levanta, ora pro seu Deus, porque essa tempestade aqui, olha, não é natural não. O marinheiro fenício está dizendo: ei, tripulante, levanta. Só que tem um problema, todo mundo ora, e Jonas está dormindo. Então ele diz: ei, Jonas, levanta, vai orar pro teu Deus. Jonas ora. Jonas vai dizer: ei, Deus, me livre dessa tempestade. Só que a tempestade, adivinha? Não sai. Então eles decidem lançar a sorte. Lançando a sorte, aquele que cair essa sorte será considerado culpado. E a sorte cai sobre Jonas. Ei, Jonas, quem é você? De onde você vem? Qual a sua profissão? O que você faz? Eu sou Jonas, servo do Deus vivo que criou os céus, a terra e o mar. Jonas, ele tá fazendo algo diferente do que acontece na Bíblia. Normalmente, quando vão falar de Deus, falam o Deus que criou os céus e a terra. Jonas está acrescentando também o mar. Jonas, nesse momento, está vaidoso, está batendo no peito, está de peito estufado, dizendo: ei, fenícios, eu sou servo do Deus que criou os céus, porque esse Deus é maior do que Baal que vocês servem. Ei, eu sou servo do Deus que criou o mar, que é um Deus maior do que Dagon, ao qual vocês servem. Então Jonas está batendo no peito, enquanto o fenício está tendo tremor e temor. Então Jonas decide fazer o seguinte: olha, eu não quero ir para Nínive. Então vocês me arremessem em alto mar, porque eu prefiro morrer do que chegar naquela cidade. Então os marinheiros fazem um voto com o Senhor. Os marinheiros decidem fazer uma apresentação ao Senhor dizendo: ei, não considere esse sangue culpa nossa, não derrame o sangue dele sobre nós, porque ele que causou essa tempestade, ele que deu a solução. Então Jonas é arremessado ao mar. Tudo que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando a gente escapa da nossa via dolorosa, quando a gente escapa do nosso caminho que Deus traçou, no tratamento nós e Deus individual, o que acontece é que gera-se tempestade. E até gente que não é crente, até gente que está fora da palavra, como os marinheiros fenícios, são representações daquilo que é certo e a gente está fazendo tudo errado. Enquanto Jonas estava dormindo, o marinheiro fenício estava tendo discernimento do espírito. Enquanto Jonas estava sendo arremessado ao mar, o marinheiro fenício estava fazendo voto, enquanto o marinheiro fenício estava tendo temor e tremor de Deus. Jonas estava todo vaidoso. Então, via dolorosa, propósito nós e Deus individual, tem o propósito de nos ensinar traços e características que Deus quer na nossa vida. É nos ensinar discernimento do Espírito, é nos ensinar a ter voto com o Senhor, é nos ensinar a ter tremor e temor diante a palavra dele. Então é melhor sair da tempestade e ir para a terra de morte, porque a gente estando na posição, a terra de morte, quando ouve a nossa voz, ela nasce de novo. Então Cristo, ele decide aceitar esse destino que ele tem de passar pela via dolorosa, e Cristo vai, ele perde toda a autoridade que ele tinha, ele perde todas as amizades que ele tinha, ele perdeu tudo que foi dado pelo homem. Cristo é oprimido e humilhado e ele não abre a boca. Cristo nesse momento está ensinando pra gente: olha, vocês serão afligidos, vocês no mundo terão aflições, mas não abre a boca para coisa que não deve, não conta para quem não deve, não murmura, não faça murmurações, atravessa, porque lá eu tenho um propósito contigo. Na via dolorosa a gente tem muito problema, muitas vezes somos esmagados e imprensados de forma a quase não resistir, mas no momento que a gente está quase quebrando, Deus vai enviar um Simão Cirene, porque Cristo estava quase caindo no chão, mas o guarda puxou Simão Cirene para ajudar Cristo a carregar a cruz do Calvário. Só que chegando no final da cruz, da crucificação, da via dolorosa, Cristo é posto sobre a cruz, Cristo sofre, passa horas lá em cima. Naquele momento existem dois ladrões. Cristo está todo arrebentado, Cristo está todo estraçalhado na cruz do Calvário, mas nesse momento ele não tem resistência. Nesse momento é o momento ideal para pregar o Evangelho. Cristo, ele passa por tudo isso, ele sofre por tudo isso, ele é, abre aspas, torturado por Deus, porque
Deus não tem o prazer de nos torturar, mas de mostrar quem é que manda. Ele faz a gente passar pela via dolorosa para nos ensinar, porque antes da via dolorosa nós estamos mortos, mas a via dolorosa nos faz nascer de novo. Então, via dolorosa, cada um vai ter que passar. Via dolorosa, cada um vai ter que sofrer. Cada um vai passar por isso para entender quem Deus é, para mostrar que Deus é quem manda na nossa vida. Só que a via dolorosa de Cristo é uma via dolorosa muito maior do que qualquer humano pode suportar. A nossa via dolorosa é semelhante à via dolorosa de Jairo. Basicamente, Jairo ele é um fariseu, ele é um dos principais da sinagoga. Jairo, ele só tinha amigo fariseu, ele só podia andar com fariseu, e se chegasse perto de Cristo, se achegasse a ele como amigo, ele perdia tudo. Então Jairo, no momento que a sua filha está doente, ele diz: ei mestre, ei meu amigo Cristo, eu preciso da sua ajuda, vai até a minha casa porque a minha filha está morrendo. Nesse momento, Jairo está basicamente perdendo o cargo, Jairo está perdendo os amigos, Jairo está perdendo tudo. E ele tem que passar por uma via, ele tem que passar por um caminho até chegar à sua casa que está repleto de multidão. Uma multidão de problemas está cercando Cristo. Temos a mulher do fluxo de sangue que é curada e outros diversos problemas que ali com certeza foram resolvidos por causa de Cristo. Mas Jairo está sendo cada vez mais deixado para trás, entre aspas. Ele está sendo de certa forma ignorado. Até que em um certo momento, Deus, basicamente os amigos de Jairo, os conhecidos de Jairo vão dizer que a filha dele já estava morta. Não adiantava Jesus chegar mais. Só que a via dolorosa que a gente passa é exatamente assim. Deus vai sempre tirar aquilo que é mais precioso pra gente, vai deixar dormindo, para que assim a gente entenda que é Deus que levanta isso, é Deus que abate isso, é Deus que restaura tudo isso. Então o Senhor, ele é responsável por deixar a nossa menina dos olhos viva. Eu não sei se é o teu emprego, não sei se é a tua saúde, educação, não sei. Mas o Senhor, para te fazer passar pela via dolorosa, ele vai ter que derrubar isso por breve momento. Só que quando ele derruba, Cristo vai entrar na casa. Cristo ele vai entrar, vai olhar para essa menina e vai dizer: ei, ela só dorme. Ei, eu vim aqui para salvar a tua casa, a tua família, todo mundo aqui dentro. Ei, menina, nasce de novo. Ei, Jairo, nasce de novo. Porque quando Cristo entra na casa, tudo muda. Quando Cristo entra na casa, todas as coisas acontecem de bem e de melhor. Então a nossa via dolorosa é como a de Jairo. Aquilo que mais é importante pra gente vai desaparecer por um tempo momentâneo, para Deus aparecer de forma sobrenatural. Então, basicamente, Paulo vai escrever também sobre 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo número 11 ao 13. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele também vivemos. Se sofremos com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, se Cristo passou pela cruz do Calvário, eu também vou ter que passar. Olha, se Cristo morreu, eu também vou morrer. Olha, se Cristo ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Se Cristo foi consolado, eu também serei. Assim chegamos em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 ao 7, como lemos, que vai dizer: bendito seja Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se somos atribulados para a nossa consolação e salvação. Cada vez que a gente passa por um momento de deserto, cada vez que a gente passa por um momento estreito de via dolorosa, é o Senhor nos trabalhando, nos moldando, mas depois do final dessa via, tudo que estava morto vai ressuscitar. Vai ser como aconteceu com Jó, que ele perdeu tudo, seus filhos morreram, suas riquezas se foram, mas ao final de tudo isso, tudo em dobro se fez. Então, passar por isso é sofrer tudo isso, mas no final ser consolado. Mas a questão que Paulo levanta também, ele vai dizer: olha, esse sofrimento, essas aflições, essas perseguições que acontecem com vocês não deve ter fim em nós mesmos. Como assim? Essas coisas não devem ser histórias somente para nós, mas devem ser compartilhadas com o corpo da igreja. Se aquele irmão está passando uma situação parecida, conte teu testemunho para ele. Se aquele irmão está passando por uma necessidade, conte teu testemunho para ele, porque isso vai te dar força, vai gerar uma certa identidade, uma amizade, umas raízes mais profundas presentes no corpo. Então, compartilhar o testemunho, ajudar o próximo com suas histórias, com seu
curso na palavra, com certeza vai trazer essa pessoa e vai fazer ela ficar mais firme no evangelho. Só que o apóstolo Paulo vai indo, ele vai para mim chegar nos textos mais lindos da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo número 2, versículo de número 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? O que mais me chama a atenção aqui é uma palavra: triunfo. Hoje em dia, no português, triunfo é uma questão de sair vitorioso, é vencer alguma coisa de uma forma diferente e especial. Só que pro apóstolo Paulo, no momento que ele está escrevendo tudo isso, é um contexto de evento. Triunfo é um evento romano. Acontecia quando um general que estava anos fora de Roma, um general que venceu diversas batalhas, que ganhou diversos territórios, arrecadou para si grandes despojos de guerra. Esse general, quando ele tinha que voltar para Roma, ele era ovacionado por uma população. Esse general atravessava as principais vias de Roma e com ele, atrás dele, viam seus soldados, cada um levando consigo o escravo de guerra que conquistou, cada um levando consigo a riqueza desse general, cada um levando consigo incenso e perfume no ar. Só que o que dava uma característica diferente, a principal característica que Paulo está falando aqui, é que a população ela arremessava rosas, flores no meio da estrada. E ao andar pela estrada, os cavalos dos generais pisavam as rosas, pisavam as plantas. Nesse momento que eles pisavam, a essência, o néctar, o cheiro dessa flor saía e subia pela atmosfera. Então essa entrada, esse triunfo, dava um bom cheiro à atmosfera do ar. Um dos principais generais que passaram e fizeram esse evento de triunfo é o general Tito, quando ele acabava de derrubar Jerusalém no ano 70. Outro homem muito famoso na história, ele decide se inspirar nos romanos. Ele decide guerrear por diversas nações. Ele guerreia pela Prússia, ele guerreia na Rússia, ele guerreia em diversos lugares. Napoleão Bonaparte, ele tem uma vitória contra 3 reis em uma única batalha. Então Napoleão Bonaparte, ele fala: olha, esse evento aqui é diferente de todos. Esse evento aqui merece um triunfo. Então Napoleão Bonaparte, ele volta para a França, ele realiza o triunfo romano, mas ele faz algo diferente. Ele ainda cria o Arco do Triunfo. Só que no dia do Apocalipse, naquele grande dia, Apocalipse 19, versículo de número 11, vai dizer: e eu vi o céu aberto, e nele havia um homem montado sobre o cavalo branco. Esse homem tinha olhos de fogo, esse homem tinha suas vestes salpicadas de sangue. Na sua roupa e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cristo, ele descerá nessa terra no Apocalipse, ele guerreará essa guerra do mundo, ele vai batalhar por tudo e ele sairá vitorioso. Naquele grande dia, ele vai entrar triunfante perante Jerusalém, e as rosas que o seu cavalo branco for pisar, somos nós. E Paulo vai dizer: olha, para essa tarefa de ser pisado como as rosas vão ser, quem é idôneo? Só por causa de Cristo nós conseguimos ser levemente aceitáveis para ser pisados como rosas. Por causa de Cristo nós temos o bom perfume dele. Só que para ter esse bom cheiro, para ser capaz de ser pisado por Cristo, tem que passar pela via dolorosa. Porque é ela que tira o cheiro da morte e dá o bom perfume de Cristo. Ela que nos faz nascer de novo, ela que nos dá o Espírito Santo. A via dolorosa é aquilo que cada crente precisa passar para no Apocalipse ser salvo. Então Cristo, ele não é somente tudo aquilo que nós precisamos, ele também é o que nos dá o bom cheiro. Todas as coisas que Cristo representa, tudo aquilo é bom. Paulo vai dizer também em 2 Coríntios que, olha, as coisas que eu digo podem até ser sim representado por um não. O não meu pode ser um sim, mas em Cristo, tudo aquilo que é prometido, tudo aquilo que é bom, é sim. Então Cristo, o que eu quero dizer com tudo isso é, cada um tem que passar pela sua via dolorosa.
Cada um vai ter o seu bom cheiro por causa da sua via dolorosa, mas não tem como sobreviver, nascer de novo sem Cristo. Cristo é tudo, ele é o centro de todas as coisas, não é o homem, mas Cristo, ele é tudo. Ele é o princípio da Bíblia e o amém de Apocalipse. Ele é tudo e muito mais. Ele é a videira verdadeira, o pão da vida, o sentido da vida. Ele é tudo. Então não se esqueça que viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo porque ele faz tudo e muito mais. E nós não merecíamos, nós nascemos no pecado, mas ele nos fez nascer de novo. Espero que você tenha entendido tudo aquilo que eu falei. Peço que o Senhor tenha te abençoado. E nos veremos mais vezes nessa volta do Palavra de Elohim. E tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Que Deus abençoe a sua semana e que esteja sobre ti em todos os lugares que você for. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.